Ok. Esse ano de 2024, nós estamos comemorando 160 anos do livro Evangelho segundo o Espiritismo. É considerado um dos livros mais lidos entre nós espíritas, e onde vamos encontrar as verdades de Jesus sobre a luz da doutrina espírita. Allan Kardec, ele recolhe ensinamentos desse livro, principalmente as parábolas de Jesus, as bem-aventuranças de Jesus. Foi ali que Kardec focou os seus ensinamentos e a espiritualidade através da instrução dos espíritos que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós encontramos, cada capítulo é formado de 3 partes diferentes. A primeira parte é o Evangelho de Jesus, a segunda parte é Kardec explicando, e a terceira parte é os espíritos, as instruções dos espíritos, dando aval àquilo que Kardec estava falando. E aí nós encontramos o capítulo 15, que vai falar fora da caridade não há salvação. E nesse capítulo, nós encontramos a parábola do bom samaritano. Essa parábola deveria chamar a parábola da compaixão. É a parábola que nos faz viajar para dentro. Quando nós lemos essa parábola, nós achamos que essa parábola é só sobre caridade. Mas essa parábola, Jesus está mandando, nos convidando a fazer uma viagem para dentro de nós mesmos. Porque nós só podemos exercer a caridade se nós começarmos a caridade de dentro para fora. Nós só podemos exercer a compaixão para com o próximo se nós começarmos a exercer a compaixão de dentro para fora. O que é caridade? Amor em ação. Então, essas mesmas dúvidas que nós temos hoje, os doutores da lei da época de Jesus tinham também. Um doutor da lei perguntou a Jesus o que fazer para conquistar a vida eterna, a felicidade eterna. Então, Jesus, vendo que ele estava querendo tentar ao Cristo, Jesus, então, faz uma pergunta para ele. O que está escrito nas leis? E como tu lê essas leis? Olha que interessante isso, gente. Então, ele fala, amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu espírito, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Respondeu. E aí, ele falou uma frase que todo bom judeu conhecia essa frase de cor. Mas poucos sentiam essa frase. Poucos entendiam essa frase de dentro para fora. E o que acontece muitas vezes com nós, quando adentramos na doutrina espírita, nós sabemos a doutrina espírita de cor, nós sabemos a doutrina espírita intelectualmente, mas não conseguimos ainda senti-la de dentro para fora. Nós não conseguimos ainda colocar essa doutrina espírita em ação dentro de nós. E nós ficamos na doutrina espírita por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos, carregando os mesmos conflitos, carregando as mesmas dificuldades, porque nós não estamos sentindo a doutrina espírita. Nós não estamos deixando a doutrina espírita fazer esse processo de nos curar de dentro para fora. Porque nós estamos buscando a cura de fora. Nós estamos buscando resolver os problemas de fora. E esse nosso irmão, esse doutor da lei, ele queria resolver os problemas de dentro para fora. Ele queria ser feliz. Ele sabia o que tinha que ser feito para ser feliz. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Ele falou para Jesus, aqui está o mapa. E Jesus olha para ele, vai e fazes. Vá, falastes muito bem. Vá e cumpra isso. O que Jesus? Vá, pega isso e sinta isso. Pega todos esses conhecimentos que você falou para mim agora, pega eles, coloca dentro do seu coração e sinta. O homem, então, agora estava confuso igual a gente.
e pergunta: quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Porque a grande dificuldade dele era de amar o próximo. Ele nem falou a Deus. Por que ele não falou a Deus, gente? Porque ele obedecia a Deus. Ele temia a Deus. Naquela época, as pessoas temiam a Deus. Então obedeciam por temor, não porque amavam a Deus. Quem ama a Deus não teme. Quem ama a Deus respeita. Como os nossos pais hoje. Nós temos os nossos filhos. Eles nos temem. Quando faz escondido, vai fazer escondido. A gente bate, a gente espanca, a gente faz tudo. Se voltar a fazer, eles fazem escondido. Mas quando a gente ama, o filho pega na droga e fala: não, meu Deus, como que eu faço com meu pai? Eu amo meu pai. Eu vou machucar o meu pai, eu vou machucar minha mãe. Como que eu vou fazer isso? Ele repensa no que vai fazer porque ama. Assim também a criatura. Somos nós. Quando nós tememos a Deus, o que acontece? Nós não estamos vivenciando a lei de Deus. Nós não estamos sentindo a lei de Deus. Deus não pune. Deus não é punitivo. Deus não é um juiz que pune. Deus é amor. O que a gente tem que fazer com o amor? Sentir o amor. Não temer o amor. Nós temos que sentir o amor. E aquele homem e aquele doutor da lei, ele temia Deus. Ele não amava Deus. E ele pergunta: quem é meu próximo? Quem é meu próximo? E naquela época, gente, o samaritano, os romanos, eram os mais odiados entre os judeus da época, entre os doutores da época. Não se podia nem passar na Samaria. A Samaria, eles faziam uma volta longa para não passar dentro da Samaria. Porque eles achavam que os samaritanos eram impuros. Os samaritanos eram judeus, gente. Mas quando invadiam a Palestina, os samaritanos, os invasores, coabitaram com as samaritanas, que para eles a raça já não era mais pura, eram impuros. Os samaritanos, eles tinham o templo deles na Samaria, não podia ir em Jerusalém, de tamanha indiferença que sentia aos samaritanos, os judeus. Mas também eles odiavam os romanos, que cobravam impostos. Não é? Eles colocavam os próprios da época, judeus, para cobrar impostos dos próprios judeus. E esses judeus que cobravam impostos eram odiados entre eles, os publicanos. E aí, ele pergunta: quem é meu próximo? Jesus, então, usa da psicologia. Jesus diz: um homem descia de Jerusalém para Jericó. E descendo de Jerusalém para Jericó, ele caiu na mão de ladrões. E caindo na mão de ladrões, ele foi saqueado, ele foi violentado e deixado semi-morto. Nessa viagem de Jerusalém para Jericó, preste atenção, gente, estava descendo um levita, um sacerdote. O levita viu o homem no chão e passou direto e foi embora. O sacerdote viu o homem caído e foi-se embora. Mas então passou o samaritano. Você sabe quem é o samaritano, né, gente? Todo mundo sabe quem é o samaritano. É a mesma coisa de a gente falar que um argentino estava descendo de Jerusalém para Jericó para o brasileiro. Na hora que Jesus falou samaritano, esse homem mexeu dentro dele, né? É como nós, depois da partida de futebol, já Argentina e Brasil, a gente perde.
Um argentino descendo de Jerusalém para Jericó. Sacudia, não sacudia? Sacudia. E Jesus fala a palavra samaritano, descia de Jerusalém para Jericó. E quando ele viu esse homem no chão, o samaritano foi tomado de compaixão. Ele então aproximou do homem, colocou azeite, colocou vinho nas feridas, colocou na animalha, levou para uma hospedaria, pernoitou na hospedaria e disse para o dono da hospedaria: eu estarei indo, se ele gastar mais, na volta eu pago. E se foi. Jesus então olha para o doutor da lei e pergunta: quem foi o próximo daquele que estava no chão? A indiferença era tão grande, gente, que ele não falou o samaritano. Ele falou aquele que foi tomado de compaixão, de misericórdia. E Jesus vai e faz o mesmo. Essa parábola é profunda, gente. Essa parábola, Jesus nos convida para viajar para dentro. Descer de Jerusalém para Jericó. Há vários símbolos nessa parábola que Jesus traz. Jerusalém ficava no alto. Jerusalém era considerado a cidade santa. Todo bom judeu tinha que ir pelo menos uma vez por ano no templo de Jerusalém. Era a cidade da religiosidade. Era a cidade da espiritualidade. Mas nas planícies estava Jericó. Jericó era a cidade mundana. Era a cidade do comércio. Era a cidade onde os romanos faziam as suas piscinas e ali tinha as suas práticas sexuais. Onde que tinha os prostíbulos. Onde que tinha as mulheres que vendiam as ilusões. Lá era Jericó. Olha o que Jesus está trazendo para a gente. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, meus irmãos, é o símbolo de espiritualidade. É o símbolo de busca espiritual. É o símbolo de modificação. É o símbolo de luta interior. É o símbolo de sairmos do mundo espiritual. Planejamos o mundo espiritual para vir para a terra. A terra é a luta. A terra é Jericó. É a luta, é as dificuldades. Estamos no mundo espiritual, fora do corpo físico. A gente quer modificar. A gente quer ser melhor. Pode mandar fulano, pode mandar ciclano, agora eu perdoo eles. A gente constitui a família e a gente vê aqueles queimando lá no umbral, manda, pode mandar tudo. A gente quer acertar, a gente quer evoluir. Me manda ser uma perna, me manda ser um braço, me manda um pouquinho os arolhos assim, me manda com uma situação financeira difícil. Nós pedimos isso no mundo espiritual, gente. Está lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 12 e 13, falando sobre isso. Que nós vamos programando a nossa reencarnação no mundo espiritual e a gente pede para vir com dificuldades. A gente não quer vir com facilidades, porque facilidades para nós, espíritos ainda complicadinhos, é queda à vista. Então, nós, no mundo espiritual, quando nós vamos ver o nosso plano espiritual, o nosso mapa espiritual, a espiritualidade tem misericórdia de nós. Você não aguenta isso, não. Você não está pronto para receber esse marido, não. Espera um pouquinho mais, ele está muito ainda envolvido em ódio. Ele vai voltar como filho depois. E assim vai programando as coisas. Essa enfermidade que você quer, você voltar sem a perna, você não vai conseguir. Aí quer voltar cego, você não vai conseguir. Volta com a mediunidade. Você vai voltar sem a voz, você não vai conseguir voltar sem a voz. E pela misericórdia nós voltamos com a visão, nós voltamos com a garganta para poder falar, nós voltamos com as pernas, pela misericórdia divina, gente. Tudo que nós estamos vivendo hoje, tudo que nós temos hoje, condição financeira, corpo saudável, tudo é misericórdia divina. Nós não temos mérito para isso e a gente está reclamando ainda disso. Nada na minha vida dá certo. Como que não dá certo? Está dando certo na sua vida.
Nós estamos no país que nós gostaríamos de estar, na situação financeira que nós estamos, porque tem pessoas que estão em situação muito pior do que a nossa. E nós não temos mérito para isso, não, gente. É por misericórdia divina. É por misericórdia divina, porque Deus é aquele banco, sabe aquele banco que empresta? E quanto mais você deve, ele vai emprestando para você o quê? Se renovar? Não é como os bancos aqui da Terra. Porque a gente acha que a reencarnação é como os bancos daqui da Terra, né? Você pega o dinheiro e aí você vai tomando emprestado, tomando. Chega um momento, não tem mais dinheiro. Acabou. O crédito chegou em 500, não tem mais dinheiro. A misericórdia divina não é assim, gente. A misericórdia divina vai nos dando oportunidade. E a oportunidade que a misericórdia divina nos dá, o maior perdão que a misericórdia divina nos dá é a reencarnação. É sair de Jerusalém e voltar para Jericó. E essa descida é difícil, meus irmãos. Nós fazemos planos. Agora vai dar certo. Eu vou voltar. Eu vou reencarnar lá no Brasil. Eu vou passar pelo México. Eu vou para os Estados Unidos. Eu vou casar nos Estados Unidos. Eu vou ficar legal. Eu vou trabalhar no espiritismo. A gente promete, né? Eu vou trabalhar no espiritismo lá nos Estados Unidos. Eu vou dedicar o centro espírita nos Estados Unidos. E chega aqui, a gente vai descendo de Jerusalém para Jericó. A gente vai esquecendo dos nossos planos que nós fizemos no mundo espiritual, gente. Vamos esquecendo dos nossos planos. Ou nós vamos fingindo que não está vendo. A gente fica fingindo que não está vendo, né? A gente vê espírito, a gente sente espírito, a gente está na doutrina espírita e faz, não, será que eu vim com a mediunidade mesmo? Né? E fica fingindo que não está vendo, né? Assim, igual aqueles cachorrinhos que estão na mudança, que fica assim, né? Se a gente veio com isso, porque nós temos compromissos. Nós assumimos compromisso no mundo espiritual. O compromisso da automodificação, mas também o compromisso de dar alguma coisa, de deixar alguma coisa, alguma marca. Vocês já pararam para pensar nisso, meus irmãos? Quando a gente desencarnar, a espiritualidade chama a gente e fala assim, olha lá a sua pegada, onde que ficou. As suas pegadas ficou dentro de um hospital, onde que você visitava todas as manhãs de domingo. Olha as suas pegadas lá no asilo onde você visitava. Olha as suas pegadas no local, eu me emociono com isso, gente, porque isso é sério. Olha as suas pegadas lá na sala de passe, onde você dava os passes, se esforçava para dar os passes, mesmo com dificuldades no lar, dificuldades físicas, financeiras. Olha os seus passes dentro do centro espírita, lá na cozinha, onde você esquecia de tudo para poder doar, até o seu dinheiro, até do próprio dinheiro, tirar do seu próprio dinheiro para poder manter a cozinha do centro. Tá os seus passos lá. Olha o seu passo ali na biblioteca, onde que ninguém vê essas atividades. E tem alguém ali esperando a gente para poder vender um livro. Olha os seus passos no atendimento fraterno, onde a gente vai receber os corações das pessoas aflitas. Olha os seus passos dentro da reunião mediúnica, onde que ninguém está vendo o seu trabalho. É um trabalho oculto que ninguém vê. Um trabalho de sacrifício que ninguém vê. Olha os seus passos lá. Imagina, gente, a emoção nossa. De ver todos esses passos que nós demos aqui na Terra junto do bem. E a nossa consciência vai estar bem do outro lado. Mas geralmente não é isso que acontece. Não é nós aqui, não. Já somos espíritos mais evoluídos, viu? O pessoal das outras casas, viu? A nossa casa lá é assim, viu? Mas geralmente não acontece isso. Geralmente nós estamos descendo de Jerusalém para Jericó, nós vamos olvidando, nós vamos esquecendo dos nossos compromissos. Nós vamos esquecendo que nós somos espíritos imortais, gente. É tão interessante, o corpo físico é tão perfeito, as situações na Terra que é tão perfeita que ela nos ilude. E a gente começa a achar que nós somos esse corpo, nós somos a situação atual, nós não somos isso. Isso é passageiro, gente. Isso é momentâneo. A qualquer momento você está indo para casa, um acidente, e aí fala no jornal, brasileiro é acidentado e desencarna. Manuel, brasileiro é acidentado e desencarna ali na 21, ali agora. E aí? Como é que nós estamos? Nesse nosso compromisso de Jerusalém para Jericó. Aí nós estamos fazendo a volta para Jerusalém. Mas qual Jerusalém que a gente está indo? Qual local no mundo espiritual que a gente está indo? Ou nós estamos com o nosso coração tão firmado em Jericó que nós não conseguimos sair de Jericó? Quantos espíritos desencarnam e que não conseguem sair de Jericó?
não consegue sair das situações daqui da terra de Jericó. Apegado aos filhos, apegado ao esposo, apegado à esposa, apegado à casa linda que comprou, apegado à fazenda no Brasil, e trabalhamos 20, 40 anos para comprar fazenda no Brasil, e ele desencarna e fica lá para os filhos que estão no Brasil. E nós ficamos loucos quando os filhos começam a vender as coisas no Brasil. Porque nós estamos com os corações grudados aqui em Jericó. É aquela moto que nós compramos, Holidays, que é só para a gente aposentar, né? É aquele carro antigo que a gente comprou para a gente poder rodar que quando a gente aposentar. E de repente, a gente, voltando de Jerusalém para Jericó, a gente vai para o mundo espiritual. E aí a esposa diz: eu não quero saber de carro velho, eu vou vender isso. E aí você fica louco no mundo espiritual: não pode vender meu carro, não pode vender meu carro. Está com o coração em Jericó. Com o coração ligado em Jericó. Com o sentimento ligado em Jericó. E ficamos perturbados do outro lado. Mas Jesus já sabia disso. Jesus fala que quando nós estamos vindo de Jerusalém para Jericó, nós vamos ser assaltados por ladrões. Quem são esses ladrões, gente? Quando a gente pensa nos ladrões dessa parábola, nós pensamos fora. Jesus não convida a gente para olhar para fora. Jesus nos convida para olhar para dentro. Toda a doutrina de Jesus é essa, gente, é fazer a gente voltar para dentro. A doutrina dos Espíritos é para nós. Eu sou palestrante aqui. Quem está ouvindo primeiro sou eu. E depois vocês ouvem. Essa doutrina é para mim ou para nós. É para nós. E ela mexe conosco. E às vezes a gente fica até chateado quando a gente ouve algumas coisas. Porque mexe profundo em nós. Ontem uma amiga estava conversando comigo, mas Manuel, você que de fulano subiu lá e falou isso. Eu falei: meu amigo, é porque mexeu contigo, mexeu com o seu coração. Analisa mais o que ele falou. Ah, não, mas eu não gosto dele. Analisa o que ele falou. Porque mexe conosco isso. E quando mexe conosco é bom. Se não mexe, a gente fica indiferente. Mas quando essas verdades mexem conosco é porque está fazendo efeito dentro de nós. Está movimentando dentro de nós. E Jesus fala que ele foi assaltado por dois ladrões. Por ladrões. Quem são esses ladrões? Nós temos dois ladrões internos. Que lá no capítulo 15, os espíritos vão falar muito bem no capítulo 15. O orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo são os dois ladrões que nos roubam as oportunidades. Esses vilões que estão dentro de nós. Nós queremos ir e não conseguimos. Principalmente o egoísmo. O egoísmo, nós saímos do mundo espiritual pensando em espiritualidade, mas quando chegamos aqui, o egoísmo nos segura, que é um sentimento natural que nós temos, um sentimento de preservação que nós temos. É o instinto de preservação que está dentro de nós, que é natural. Nós temos que ter uma casa, nós temos que ter uma condição ideal, nós temos que ter uma roupa para poder vestir, nós temos que cuidar dos nossos filhos, nós temos que fazer isso e aquilo, aquilo outro. É o instinto de preservação que é natural. Mas muitas vezes nós deixamos que esse instinto de preservação toma conta de nós. E esse instinto de preservação passa a exercer, passa a dominar as nossas vidas, passa a ser a primeira coisa das nossas vidas. E nós passamos a viver para os instintos, e principalmente os instintos básicos. Há 3 instintos básicos que nos seguram e que nos fazem cair. O instinto da comida, da alimentação, o instinto, o descanso, o repouso e da reprodução, que é o sexo. Esses 3 instintos nos enganam. Ao ponto, meus irmãos, que tem muitos espíritos, quando passam para o outro lado, continuam vivendo as ânsias do instinto, mesmo sem um corpo físico. Precisam de comer. Precisam de comer no mundo espiritual. Precisam de ter relação sexual. Mas como eles já não têm o corpo, eles vão buscar as pessoas que fazem o sexo de forma desequilibrada, que nós chamamos os vampiros do mundo espiritual. Eles aproximam dos casais irresponsáveis e vão ali usufruir da energia sexual daquele casal. Ter o sexo junto com aquele casal, para ele sentir a sensação
de que está em Jericó, mas ele já não está mais em Jericó, ele está em Jerusalém. Mas o pensamento, o sentimento dele está em Jericó, está nas ânsias da terra, de buscar as coisas da terra. Os espíritos que chegam até mesmo em nosso lar. E em nosso lar nós precisamos tomar sopa, porque nós não entendemos ainda que nós podemos viver sem comer, mas nós precisamos de colocar alguma coisa dentro do estômago. Nós precisamos de colocar alguma coisa para nós possamos entender que nós estamos buscando, encontrando energia naquela comida que a gente está comendo no nosso lar. As sopas que são servidas, a água que é servida em nosso lar. Porque nós estamos condicionados com Jericó. Condicionados com as coisas da terra. E o outro é o orgulho. O orgulho ninguém conhece, né, gente? O orgulho é complicado, né, meus irmãos? O orgulho gera a vaidade. O orgulho gera o personalismo. O milindre. Milindre ninguém conhece, né, gente? Nem sei, gente. Quantas vezes nós deixamos, gente? Nós deixamos o centro espírita, a escola da alma, por causa do milindre. E eu olho assim, Jesus Cristo, que orgulho tão grande, gente. Que não coube nem dentro da pessoa. Então a gente deixa o centro espírita por causa de milindre. A pessoa falou uma coisa, a gente entendeu outra, e os espíritos colocou na nossa cabeça outra. É assim, viu? A pessoa falou uma coisa, a gente entendeu outra, e os espíritos do outro lado colocou outra na nossa cabeça. Os obsessores. Aqueles que não querem que a gente esteja aqui na escola da alma. O orgulho nos faz cair. Quantas pessoas que já se acham que já conhecem tudo, né? Eu não tenho nada para aprender, não. Eu vou ficar em casa agora assistindo só. Eu assisto algumas coisinhas ali, porque eu não preciso mais de centro espírita, não é assim? Aqui não, o pessoal volta fora, viu? Não preciso mais de centro espírita. Orgulho puro. Porque não quer conviver com outras pessoas. Para conviver com outras pessoas, nós temos que ter coragem. Temos que engolir o orgulho. Temos que ser humildes para conviver com outras pessoas. E é por isso que tem muita gente que está online ainda, por causa de orgulho. Orgulho. E eu vou falar mexer com esse povo? Mas de jeito nenhum. Eu vou ficar em casa, tranquilo. Aqui eu não tenho que lidar com nada. Aquele povo da cozinha, mas quem é que vai lidar com aquele povo da cozinha? Não é? Lidar com aquele povo lá e a gente fica pensando, o que é isso? É orgulho, gente. Não tem como nós evoluirmos, gente, ficando dentro de casa. A gente vai encher de conhecimento a cabeça. Vai encher de teorias a cabeça. Nós estamos ficando como aqueles monges que vão para os mosteiros. Aqueles monges que vão para o alto das montanhas e ficam lá sozinhos, meditando. Aí um dia o mestre vai falar que agora você tem que descer para a cidade. Mas para quê? Para poder colocar tudo aquilo que você está ouvindo online em prática. É muito bom. A gente participar online é muito bom. Mas não podemos esquecer o convívio, gente, de estarmos aqui. Esse corpo a corpo, esse coração a coração. Isso é importante, gente. Suportarmos um ao outro é o exercício da compaixão. Sentimos compaixão um do outro. A gente sabe que a pessoa é difícil, porque tem pessoas que é mais complicadinhas, né, gente? Tem pessoas que vêm de comenda para o centro espírita. E aí, quando vê aquilo, a gente tem que sentir mais compaixão ainda por aqueles. A gente põe no caderno de oração, não tem na casa da gente, a gente põe no caderno dela o nome dela lá. Porque tem gente que é complicado mesmo, gente. Mas imagina viver sem eles. Como é que a gente vive sem eles? Eles nos fazem o quê, gente? É o exercício da paciência. Como vamos exercitar a paciência convivendo com pessoas tranquilas? Ficar com o Chico Xavier o dia todo. Será que não vai brigar hoje? Gente, será que não vai ter uma briga hoje? Seria um tédio. Não é? Conviver com Maria Teresa Calcutá o dia todo. Gente, mas será que não vai ter uma confusãozinha? Hoje não vai. A gente tem que ter, gente, uma coisinha, né?
Para incrementar, porque nós somos inferiores, né? Pegar a gente e mandar para o mundo de regeneração agora, pegar um carro aqui, pegar nós aqui, todo mundo para uma regeneração. Em 2 meses, a gente, onde que está o ticket para voltar para a Terra? onde que compra o ticket para voltar para a Terra? Porque a gente não ainda suporta conviver ainda com pessoas que estão completamente vivendo a humildade. Porque nós precisamos um do outro, gente. Nós somos como porcos de espinhos. Os porcos de espinhos se unem nas geadas do frio, eles vão ficando ali, um vai aquecendo o outro. Mas para poder aquecer um ao outro, um vai o quê? Ferindo um ao outro. E tem gente que não quer ser ferido e morre a geada lá fora. Quantas pessoas que estão vivendo depressões, não estou falando que é todo mundo não, viu, gente? Quantas pessoas que estão vivendo depressões por causa de orgulho? Orgulho, é? E eu não perdoo de jeito nenhum. Eu prefiro morrer do que perdoar. E vai morrer. Orgulho, gente. Quando nós começamos a exercitar a humildade dentro de nós, nós entendemos que temos que perdoar. A gente está odiando a pessoa, e a pessoa está lá no Brasil andando de bug. Na praia, tomando água de coco, e a gente aqui dentro de um basement tomando o remédio tarja preta. Não é uma loucura, gente, isso? Sabe o que é isso, gente? Orgulho. Ele feriu lá dentro. Ela feriu lá dentro. Ela feriu porque, ou ele feriu porque você permitiu. As pessoas nos ferem quando nós permitimos, gente. Só quando nós permitimos. Quando a gente começa a olhar as pessoas de fora como doentes, quando alguém fere é porque está doente, gente. Ninguém fere quando está com a consciência saudável. Quem já ouviu falar, Jesus feriu fulano? Não. Madre Teresa de Calcutá feriu fulano? Não. Gandhi deu uma bofetada depois de dar uma bofetada? Não, ninguém nunca ouviu falar isso. Por quê? Porque já entenderam que quem fere está doente. Quem fere está com veneno. Quando você odeia, você pega o veneno dele para você. Aí você fica com o veneno dele e esperando ele morrer lá do outro lado. É isso que acontece, gente. Nós somos porcos de espinhos que temos que lidar um com o outro aqui dentro. E é isso que Jesus está falando. E o orgulho, às vezes, não permite. O orgulho vai nos tirando do nosso propósito de voltar para Jerusalém. De voltar para dentro. Quanto tempo nós perdemos, quanta energia que nós perdemos, gente, carregando um ódio, carregando uma mágoa, carregando um milindre. Eu conheço pessoas que saíram do espiritismo por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa de uma situação que aconteceu. Não foi isso. Milindre. O milindre dentro de nós. Nós vamos deixar que alguém possa me tirar da rota da iluminação, da rota da felicidade, te deixar um speed pouco, me tirar de jeito nenhum. Não vou fazer isso. Não vou permitir. Porque o meu fanal é a felicidade. O meu fanal é Jesus Cristo. O meu ponto é Jerusalém. O meu ponto é encontrar com Cristo que está dentro de nós. O meu objetivo é ser melhor. E quando eu distancio dessas verdades que me iluminam, eu fico mais fraco, mais vulnerável para esses ladrões. E vão pouco a pouco caindo. E depois vão surgindo as feridas em nós. As feridas é o vazio que vai surgindo dentro de nós. Quantos de nós que chegamos no centro espírita, eu particularmente, quando eu cheguei no centro espírita, sedento de alguma coisa, eu não sabia o que era. Sedento. Tinha um vazio dentro de mim. Tinha algo dentro de mim. Tinha juventude.
tinha dinheiro, acabei de chegar do Brasil, tinha carro, tinha as noitadas de Newark. Era bom demais. Mas quando chegava segunda-feira de manhã, de ressaca, e eu olhava para mim mesmo, aquele vazio dentro de mim. O que está faltando? Está faltando alguma coisa. E desde lá do Brasil, que esse vazio tomava conta. Até que um dia eu adentrei uma casa espírita, depois de um acidente de carro. Quase que eu morri num acidente de carro. Tive que esperar o acidente de carro. Uma ferida grande. Para poder adentrar as portas espíritas. E quando cheguei, entendi o que estava acontecendo comigo, as feridas que estavam dentro de mim. A falta de entendimento. Esses conhecimentos aqui que nos fazem ficar fortes, esses conhecimentos que vão cada vez mais alimentando a nossa esperança, alimentando a nossa vontade de crescer, esses conhecimentos que vão dando força, a depressão aparece, a gente vai deixando ela de lado. Hoje não, viu? Amanhã, a tristeza vai chegando. Amanhã. Hoje eu estou tão ocupado em fazer o bem que eu não tenho tempo para ficar depressivo. Não tenho tempo para sentir tristeza. É assim que a doutrina espírita faz com a gente. Esse movimento interno que ela vai fazendo com a gente. E a gente vai descobrindo as feridas que a gente tem. E nós vamos descobrindo que essas feridas que nós temos são provocadas por esses ladrões. Esses dois ladrões que estão dentro de nós. E os Espíritos vão falar lá no Livro dos Espíritos que todas as nossas dificuldades que nós vivemos, todas as nossas imperfeições, elas são derivadas do orgulho e do egoísmo. O orgulho e o egoísmo nos faz sintonizar com a parte ruim que nós temos, com a parte que quer que nós fiquemos aqui em Jericó, com a parte que quer que nós esqueçamos que nós somos espíritos imortais. Certa vez eu ouvi algo interessante de um palestrante motivacional falando sobre o self e sobre o ego. Ele fala que no dia de manhã o self fala com você. O espírito, a essência que somos, fala conosco. Vai ler um livro. O ego fala, não, você está muito cansado, vai dormir mais. Assistir um futebol para você relaxar a mente. Vai sair um pouco com os amigos, tomar uma caipirinha, leva água frutificada para colocar. Vai tomar uma cervejinha para você relaxar a cabeça. É o ego falando com a gente. O self está falando. Vá para o centro de manhã, domingo de manhã, o self falando contigo. Vá, os espíritos estão junto de nós. Vá para o centro, é bom ir para o centro. E de repente o ego fala contigo. Começamos a pensar, será que eu vou hoje? Eu fui a semana passada, né? E todo dia o pessoal vai achar que eu sou beato. É o céu falando com você. É você lutando lá dentro de você. Aí vem aquela vozinha lá dentro da gente. Você é filho de Deus. Fica em casa. Com esse friozinho. Coloca uma pipoquinha. Uma soda para você assistir um filminho lá de baixo. Tem aquela série que você não terminou, que só falta 10 capítulos. Termina hoje. É o ego falando com a gente. A gente entra pro beisebol com leitão de coca, com aquela pacote de pipoca, né, para poder assistir às 10. E esquece daqui. E o ego ganhou. O self perdeu. O self fala conosco. Perdoa. Porque você está mal? Por causa do perdão. O ego lá dentro fala, de jeito não faz isso não. Ele tem que vir aqui, ou ela tem que vir aqui te perdoar primeiro. Se você perdoa, você libera, ela vai fazer com outra pessoa. E a gente começa a acreditar nisso. E ficamos cultuando dentro de nós esse lixo dentro de nós. E aí a gente fica como um choque de lixo. Para onde quer que a gente vai, a gente deixa um pouquinho de lixo. Que é a nossa personalidade, o nosso hálito mental.
a nossa forma de pensar, cria ao redor de nós esse hálito mental. E esse hálito mental está de acordo com como nós estamos vivendo dentro de nós. Se eu sou vivo para o ego, só para o ego, o que as pessoas sentem é isso. Nós vamos sentir, as pessoas vão repelindo, a nossa a energia repele as pessoas. Eu só penso em mim, me, I, myself and I. É eu e mais nada. O egoísmo. Enquanto quando nós estamos sentindo o self, o que é o self? O self a gente vai esquecendo de nós e buscando as outras pessoas, e buscando as situações. Eu estou aberto para ser machucado. Pode vir, vem, machuca! Ficamos vulneráveis para sermos feridos, para sermos machucados. Porque não há como conviver na Terra, meus irmãos, sem sermos feridos, se nós formos conviver. Nós vamos ser feridos. O amigo que a gente confia, ele vai te decepcionar. O filho que você dedica a sua vida, ele vai te decepcionar em algum momento. O marido que você dedica a vida, ele vai te decepcionar. A esposa vai te decepcionar. Temos que estar preparado para isso. Vem. Eu te aceito como você é. É o self. Como que é difícil isso, né, gente? Como que é desafiador. Por isso que a doutrina de Jesus é a vivência de dentro para fora. E quando esse homem estava caído no chão, não vai dar tempo, viu, gente? Quando esse homem estava caído no chão, o que aconteceu? Apareceu duas figuras interessantes que a gente conhece, né? O levita e o sacerdote. Quem é o levita e o sacerdote? Dois religiosos importantes do templo. E quando eles iam no templo, eles se benziam. E quando eles desciam de lá, eles não podiam tocar em nada que estava morto. Se tocassem em alguma coisa que estava morto, ou que tivesse sangue, tinha que voltar para o templo para benzer de novo. Quando aqueles homens descem, ele vê aquele homem no chão, aí nós encontramos, meus irmãos, o símbolo do ego representando a indiferença. Eles olharam e passaram. Eles não tiveram a mesma compaixão que o samaritano teve. Para nós, meus irmãos, isso é algo para nós podermos refletir. Nós estamos na doutrina espírita, nós somos considerados como religiosos, nós lemos conceitos espíritas. Mas como nós estamos vivenciando essa doutrina espírita? Como que nós estamos colocando essa doutrina espírita em nossa vida? Quem é esse homem caído no chão? Esse homem caído no chão pode estar dentro da nossa casa. Um filho difícil. Uma esposa difícil. Um marido difícil. Está dentro do nosso lar. E quantas vezes nós ficamos indiferentes a isso? Um amigo de trabalho que nós ficamos indiferentes a ele. O amigo vivendo um processo depressivo severo. E nós chegamos no trabalho tão preocupados em ganhar dinheiro que nós nunca perguntamos o que está sentindo. Como espíritas. Estamos indiferentes. A indiferença é tão grande hoje na sociedade que a gente não olha um para o outro. A gente tem medo de olhar um para o outro, né? Com medo de chamar a polícia, a gente fica assim. A gente chega no banco, a gente abre a porta para a pessoa passa na outra porta. Com medo de abrir a outra porta na hora de sair. Estamos tão indiferentes um ao outro, nós estamos com medo de amar. Porque para amar, para sentir amor, nós também temos que fazer essa troca. E tem gente que é tão orgulhoso que não aceita ajuda para não ajudar. Tem gente que é tão egoísta que não aceita ajuda para não ajudar. E nós temos hoje o egoísmo familiar.
Temos o egoísmo individual e o egoísmo familiar. O que é o egoísmo familiar? As pessoas se unem dentro de uma casa e só vivem para eles. E são indiferentes à sociedade. O problema que está fora da minha casa não é meu. São problemas sociais que estão acontecendo. Como que não é meu, gente? Se nós somos as células da sociedade, a família. Se nós somos a célula da sociedade. Mas a diferença é tão grande que nós esquecemos de amar, de ver as outras pessoas, de sentir as outras pessoas, como o samaritano. O samaritano passa, gente. Quem era o samaritano, gente? O samaritano era considerado uma pessoa impura da época. E Jesus pega o samaritano para ser o super-herói. E quando ele olha para o chão, ele foi tocado de compaixão. Ele olhou para o homem com misericórdia. É o altruísmo. É nós olharmos para as pessoas sem questionar. As pessoas estão caindo, nós estamos vendo que a pessoa está caindo, o que, que a gente faz? Nós aqui não, o pessoal de fora, viu? O que, que a gente vai criticar? Estava esperando já. Eu estava esperando, dava passe na casa. Eu vi no Facebook, eu tomo uma cervejinha. Eu vi. Eu estava contando os dias para cair. É assim que a gente faz às vezes, né, gente? A gente vê um casamento perturbado e a gente fica olhando de lado, fica assim, vai, agora vai. Agora vai. E nós não somos tocados de compaixão com a miséria dos outros, gente. Nós temos os políticos caindo, e agora? Vai para o inferno, vai para isso. E espírita, gente, mandando os políticos para dentro das profundezas dos umbrais. Espíritas. Onde que está a compaixão de nós, espíritas? De nós olharmos as pessoas que estão caindo com compaixão e não com julgamento e condenação. Porque julgar é natural, a gente olha, está errado, mas a gente quer condenar. Cristãos que estão pensando na pena de morte. Aonde que está a compaixão? Pensar na pena de morte nós cristãos? Onde está a compaixão daquele que caiu? Vai resolver a pena de morte? Não resolve. A gente tira um louco do corpo para ficar mais louco no espiritual. A compaixão é sentir a miséria do outro. A gente acha que essa parábola Jesus está falando para os velhinhos que estão lá no asilo. O pessoal que está lá no hospital doente. Emmanuel vai falar que tem doentes que a doença não se apresenta no corpo. A doença está no espírito. Pessoas com corpos saudáveis, musculosos e doentes da alma, que precisa da nossa compaixão, que precisa do nosso remédio. E aquele homem, quando ele viu as feridas daquele homem, ele não condenou as feridas, ele começou a usar o quê? Usar do vinho, começou a usar do azeite para poder curar aquelas feridas ali, e foi curando as feridas daquele homem, colocou na animália. Ele não julgou, ele não perguntou, de onde você vem? Em nenhum momento. É a caridade real. Essa é a caridade real. É a caridade de você doar de si mesmo. Está lá no capítulo 15, fora da caridade e nossa salvação. Quando a gente pega esse capítulo e nós espíritas pensamos que a gente tem que fazer caridade, a gente sabe fazer caridade, a gente sai doando tudo, a gente doa roupa, a gente doa tênis, a gente faz isso, mas só os que não prestam, né, gente? Os tênis que não prestam, a roupa que não presta, a roupa de 1990, a gente põe tudo na caixa e manda para o Brasil. Estamos desfazendo o que a gente não quer. A gente fala que é caridade, né? Essa não é a verdadeira caridade.
Estamos com 500 mil dólares lá no banco e a gente pega 10 dólares e doa para o centro. Fiz que caridade maravilhosa que eu fiz. Estou mantendo o centro aberto. Hello? Hello? Isso é obrigação. Essa não é a verdadeira caridade, gente. A verdadeira caridade é que esse homem fez. Ele esqueceu. Ele estava viajando de Jerusalém para Jericó e ele parou a viagem dele. O compromisso dele. Os problemas dele. Esse samaritano tinha problemas. Esse samaritano tinha um trabalho. E quantos de nós estamos tão envolvidos nos nossos problemas que nós não temos tempo de ajudar as pessoas? De olhar para as pessoas? E o que a gente fala? Ah, o meu problema é tão grande, vou mexer com o problema dos outros? Teve uma pessoa que me procurou e falou, mas como é que você aguenta lidar com tanto problema dos outros, com tanto problema que você tem? A pessoa me conhece, sabe? Eu falei, porque é assim que eu resolvo os meus, resolvendo dos outros. Tentando ajudar os outros a resolver os problemas, eu vou resolvendo os meus. Mas o nosso egoísmo é tão grande, é a minha dor, até a dor a gente se apega. A gente se apega, tem o sofrimento, e a gente vai para você carregando o sofrimento na mão assim, ó, aqui está meu sofrimento, olha, não pega não, não pega não, não pega, deixa eu voltar para casa com ele. E a gente não quer se liberar do sofrimento. A doutrina espírita mostrando como deixar o sofrimento na mão dos espíritos. Deixa aqui, meu filho. Não, de jeito nenhum. Eu me apego ao sofrimento. A dor. Porque eu quero o seu coitadinho. Coitado quando fulano sofre. Vamos orar pro fulano. Não é assim? O samaritano não fez isso. O samaritano tinha problemas. Estava no curso. Estava na viagem. Ele parou. Ele usou das próprias mãos. Ele podia ter falado, quer saber de mim? Eu não sei quem é esse cara. Eu vou deixar o óleo e o azeite para ele limpar ele e vou cair fora. Não é assim? Não é assim que a gente faz? Eu não posso ajudar, não, mas toma 50 dólares, vai lá e depois eu sei. Não é assim que a gente faz? Eu não posso ir no asilo, não, mas toma aqui o dinheiro para comprar os cremes lá do asilo. É caridade? É caridade. Mas não é a caridade real de que é doar você mesmo. Você tocar na ferida do outro. Você esquecer da sua ferida e tocar na ferida do outro. Isso é difícil, gente. Nós queremos apertar a ferida do outro. É tão bom apertar a ferida do outro, né, gente? A gente sabe que a pessoa é zangada e a gente zanga a pessoa mais, né? A gente aperta a ferida do outro. Ao invés de sanar a ferida do outro. A gente pega o azeite da compaixão. E só sente compaixão quem tem compaixão consigo mesmo. O azeite e o vinho pertencia a ele. É o símbolo que tudo que nós vamos dar, nós temos que ter, gente. Se nós não temos ainda compaixão por nós mesmos, se nós ainda não temos caridade por nós mesmos, como é que eu vou sentir isso para os outros? É por isso que a caridade do movimento espírita ficou mecânica. Se tornou assistencialismo. A gente faz aquelas filas de gente para dar sopa e o pessoal vai vir dar sopa e a gente não pergunta o nome da pessoa. A gente não sabe de onde que a pessoa veio e a pessoa toma uma vez. Não, você já tomou, já volta lá. Já 3 vezes e começa a brigar com a pessoa na fila para dar sopa. A gente não entendeu, gente, o que é caridade. Caridade é um movimento interno. Se eu estou em casa, eu cuido de um marido difícil, eu cuido de uma esposa difícil, eu cuido de um filho difícil. Quantas vezes eu vejo mães que dedicam a vida a filhos, dedicam a vida ao esposo, difícil, a esposa, difícil. Isso é caridade, gente. Ele não precisa ir para o asilo, não, viu? Para ficar lá. Isso é caridade. Porque de adianta a gente ir lá para os asilos e deixar o nosso compromisso em casa. A gente beija, abraça os velhinhos, morde os velhinhos, chega em casa, o marido vai dar um abraço. Não, agora não. Agora não. O filho chega agora, não. Agora não. Tudo começa dentro do nosso lar. O abraço, o beijo, o amor, a dedicação, começa lá dentro. Aqueles que aparecem na nossa vida mais próximo de nós, gente.
Não é por acaso. Os devedores, a dívida sempre procura os devedores. Então, aquelas pessoas que estão mais próximas de você no ciclo seu, você deve alguma coisa para eles, ou eles devem para você, e você tem que dedicar a sua vida a essas pessoas que estão bem próximas de você. Ama essas pessoas. Beija essas pessoas. Fala com essas pessoas que você ama. Fala essas pessoas que essas pessoas são importantes na sua vida. A gente fica esperando a pessoa morrer para a gente falar, nossa, fulano era tão importante na minha vida. Não espere a pessoa desencarnar. Fale hoje para sua mãe o quanto ela é importante. Como que eu gostaria hoje de falar da minha mãe o quanto ela é importante, o quanto que meu pai é importante, e eles não estão mais na carne. E quantas vezes eu choro por causa disso? Quantas vezes eu choro? Que nós temos a oportunidade de estar próximo daqueles que estão encarnados conosco, esquecemos. Falar, estou aqui para você. Pode vir. Vem, coração. Vem, agressivo. Vem, maluquinho. Vem, maluquinho. Vem aqui, vem, que eu tô te esperando. Eu te amo do jeito que você é. Porque se eu te trocar, vai vir uma do mesmo jeito. Vai vir outro do mesmo jeito também, você. E a gente vai amando a criatura do jeito que é. Isso é caridade. Se a gente começa a fazer essa caridade dentro do nosso lar, gente, essa caridade se estende. E quando chega no asilo, não precisa ser mecânico. Já faça espontâneo. Vamos respirar. Caridade é fazer o bem. Vamos respirar. Espontâneo. Ninguém conta. 1, 2, 3. Você fica contando a respiração. Não. A gente só respira. Isso é caridade. Então, que nós possamos ir para os nossos lares com essas reflexões, para nós pensarmos em nós. Como que nós estamos agindo com a caridade? Com esse movimento, com esse amor em movimento, com esse amor em movimento de dentro para fora. Um abraço, um beijo no coração de todos e até uma próxima. Gostaram? Eu gostei. O melhor que gostar é praticar. A gente é sempre convidado a fazer algum comentário à palestra, então eu só me lembro de uma frase do Raul Teixeira, que ele diz que dentro o espiritismo não é para todos, é para quem pode. Eu colocaria não só o espiritismo, porque senão seremos elitistas. Nós vamos colocar cristãos, se somos cristãos. Então, é pôr em prática, diante das nossas capacidades e no passo de cada um. Então, esse é o convite. Obrigado, Manuel. Obrigado. Temos aqui alguns anúncios, que é o seguinte. Temos a Feira do Livro, 7 e 8 de dezembro. Participa e de certeza que algum livro vai tocar em nós. E a escolha é farta. Então, estão todos convidados. Temos aqui também o Dr. Sérgio Tyson, que todos devem conhecer, que já esteve entre nós diversas vezes, bem conhecido na nossa doutrina, e é um seminário a não perder. É no sábado, dia 7 de dezembro, a partir das 2 horas da tarde. Todos são convidados e de certeza que vai preencher a nossa alma. Festa de Natal, no dia 14 de dezembro, a partir das 6 horas. A nossa confraternização, celebrando o nascimento daquele que a gente segue e tem como mestre. Os ingressos podem ser adquiridos no site
do Love Me Light, ou com a Silma, ou com a Regina, ou qualquer um de nós pode indicar aonde dirigir. Por favor, estão todos convidados. Hoje temos o almoço, sempre temos o almoço no domingo, para a ajuda do centro. Essa também é uma parte da caridade. Então, cada um faça a sua parte mediante as suas possibilidades. Vamos terminar assim, convidando todos para o passe, alguém vai indicar, e terminando com uma oração final. Por favor. Você tem alguém aqui pela primeira vez? Eu lembrei de perguntar isso e eu esqueci. Obrigado, Alice. Tem alguém aqui pela primeira vez? Nossa, que maravilha! 1, 2, 3, 4. Sejam bem-vindos. A casa é nossa, é vossa. Sejam bem-vindos. Obrigado. Alguém quer fazer a oração? Por favor, Alice. Então vamos todos fechar os nossos olhos. Já com os nossos corações felizes, asserenados pela presença desses nossos amigos espirituais, que aqui se fazem presentes nessas manhãs de domingo, trazendo-nos o equilíbrio, a paz, a serenidade, o amor que habita dentro de nós sendo expandido, crescendo em forma de uma luz, irradiando todo esse salão. E as paredes e o teto vão se desfazendo. E essa luz se irradiando por toda essa cidade, tocando a todos os corações aflitos, perdidos, vagantes, sem destino, sem saberem aonde irem. E essa luz se expande aos nossos continentes, abrange toda a nossa terra, toca todos os corações e todas as mentes. É a luz que vem do alto, que vem de Deus. É a luz do amor puro. Oh, Senhor, muito obrigada. Obrigada por fazermos parte deste mundo neste momento. Obrigada, Senhor, pelas vezes que conseguimos deixar a nossa dor de lado e auxiliar a dor do próximo. Obrigada pela oportunidade do trabalho. Aqui, no Centro Espírita, e lá fora, quando nós somos convidados. Senhor, habita em nós. Essa luz, neste momento, visita os nossos governantes, a todos, sem exceção, levando o discernimento, levando, Senhor, a paz, o amor e a união entre os povos, e que nós possamos compreender, nos compadecermos das suas dificuldades, irradiando sempre, Senhor, o amor. Nunca, Senhor, que saia de nós cristãos o desejo da maldade, da crítica,
a esses que nos governam. Eles ainda, Senhor, não sabem o que fazem. Mas Jesus pode tocar esses corações. E nós, seguidores desse Jesus, vamos emitindo a luz desse amor. E te agradecemos, Senhor. Te agradecemos profundamente por já deixarmos pegadas boas pelo caminho. Que o Senhor seja conosco, nos abençoando, nos guardando por toda essa semana. E que nós possamos voltar na próxima semana com o mesmo propósito do aprendizado. E que possamos praticar com muito amor aqueles que passarem por nós na semana. Esse amor que aqui nós viemos buscar. Seja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.